Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, desculpa. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos estudar a palavra em João, capítulo 2. Pai, louvor desce. Aleluia. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Estejam atentos à palavra de Deus, que diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ao que Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então disse Jesus: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois o vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Podem assentar, amados. Nós vamos conversar hoje sobre milagres. Milagres acontecem. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso. E eu tenho visto milagres acontecerem. Coisas que o homem não controla. E como é maravilhoso quando Deus nos usa para um milagre de uma forma inesperada. Quando você não espera. E é interessante como Deus faz. Foi o que aconteceu aqui em Caná da Galileia. Como Deus faz. Essa fórmula de Deus, de como agir, é o mais sublime. Jesus estava ali na festa. Jesus estava sabendo de tudo. Ele estava sabendo que o vinho não ia dar para os 7 dias de festa, porque naquela época os judeus comemoravam o casamento durante 7 dias. Realmente eles achavam que casamento era uma coisa boa. Como todo crente acha. Como diz a palavra, quem acha uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, acha o favor de Deus, encontra o favor de Deus. E nós precisamos aprender a valorizar o casamento. E até por isso nós temos na igreja uma abordagem sobre casamento, sobre família, que é importante que vocês se envolvam nisso. Nós temos cursos na igreja. Cursos da Universidade da Família, que falam sobre família, sobre casais. Temos agora 2 grupos de aliança, temos Mulher Única, Homem ao Máximo, os cursos de hombridade, tem cursos para o homem aprender a empreender, temos cursos para pais e filhos, cursos que ensinam como ter um relacionamento à maneira de Deus, né? Como você ter um relacionamento, você que é jovem, né? Aqueles meninos e meninas estão lá, alguns aqui dentro, como ter um relacionamento à maneira de Deus.
Então, assim, são cursos maravilhosos, em que a gente mergulha na palavra de Deus, a gente mergulha na mente de Deus, no coração de Deus, aquilo que Deus deseja, e a gente aprende. E quando a gente aplica na vida, a gente só colhe bons frutos. É maravilhoso. Então, o casamento é algo que nós precisamos dar importância, e eles davam muita importância no casamento, e acabar o vinho nessas circunstâncias, pareceria que Deus tinha retirado a mão, que Deus não estava abençoando aquele casamento. Então, aquilo era como diriam no dito popular, seria como um mau agouro, um mau presságio, uma má mensagem de que algo ruim ia acontecer, que aquele casamento não ia ser bom. Então era uma coisa que realmente tocava as pessoas, mexia com as pessoas. E Maria, vendo aquilo, provavelmente Maria ela conhecia aquelas pessoas, e por ser uma mulher madura, eu não sei quantos anos Maria tinha, mas Maria não era mais uma menina, tanto é que Jesus já tinha 30 anos. Então você imagina, você coloca o tempo de vida que Maria teve antes de engravidar de Jesus, mais 30 anos. Então Maria já devia ter os seus 50 anos, provavelmente, 40 e poucos, 50 anos, porque alguns acham que Maria engravidou de Jesus ainda adolescente. Mas vamos considerar, porque ela não estava casada, ela estava só desposada de José, quando ela engravidou de Jesus. Então vamos considerar que ela tinha entre 45 e 50 anos, ou até 55 anos. Ela era uma mulher madura, ela era uma mulher mãe de família, ela era uma mulher consistente, ela era uma mulher honrada, porque ela foi convidada. Aqui diz expressamente que a mãe de Jesus estava ali, ela foi convidada. É muito interessante isso. Então Maria provavelmente foi abordada por alguém, ou zelosa que era pelo casamento, viu, e ela conhecia Jesus, ela viu que acabou o vinho, e Caná da Galileia não é como a cidade de Marília, nem como a cidade de Vera Cruz, nem como a cidade de Lácio. Era como se fosse uma colônia de fazenda. Algumas famílias viviam ali, era muito pequeno o lugar. Todos sabiam que não tinha mais vinho, não tinha onde arrumar vinho. Até porque para você ir buscar vinho, você tinha que sair com alguma carroça, alguma coisa, porque como que ia trazer esse vinho? E teria que andar quilômetros e voltar. Todos perceberiam, acabou o vinho. O casamento já frustrou. Deus já mostrou que não está nisto. Mas Deus não só estava abençoando aquele casamento e se agradando daquela situação, mas Deus estava dentro do casamento. Deus tinha sido convidado para o casamento. E na pessoa de Jesus, Deus estava ali. Mas Jesus tinha um time certo, Jesus tinha o tempo certo, porque ele tinha o kairos, o tempo de Deus, aquele momento exato onde ele tinha que começar. E Maria se adiantou. Era para acontecer no casamento, mas não na hora dela, não do jeito dela. E ela se adiantou, ela não sabia. Ela viu Jesus ali, ela viu a falta de vinho, ela conhecia Jesus, ela sabia do poder dele. E ela não podendo fazer nada, nem os seus discípulos, ela recorreu ao filho e disse: acabou o vinho, não tem mais vinho. Você vê que ela usa duas frases, olha que interessante. Tendo acabado, na verdade o texto usa duas frases. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais de onde tirar, acabou. E Jesus dá uma dura nela. Jesus fala: mulher, não chama ela de mãe não. Ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora, não é o meu tempo, não é o meu momento, ainda não chegou. Aí ela falou a coisa mais intrigante desse texto. Um dia eu estava numa igreja católica, de vez em quando acontecem, de vez em quando não, todo ano, final de ano tem essas missas
ecumênicas, né, em igrejas católicas, porque a maioria dos alunos da sala de aula são católicos, eles querem fazer uma missa. Aí os evangélicos ficam todos incomodadinhos, aí falam assim: eu não quero, só se meu pastor for. Mas alguns pastores não querem ir nas igrejas católicas porque lá tem imagens e essas coisas todas, né? Eu não sei se eles têm medo de se contaminar, o que é. E de vez em quando aparece um falando para mim assim: pastor, nenhum pastor quer ir lá, o senhor não vai? Eu falei: oba, é comigo mesmo. Irmão, não estou nem para santo. A Bíblia diz que aquilo que tem na imagem não pode nada contra nós. O povo vai me ouvir? Vai. O padre vai deixar eu falar? Vai. Vamos nessa. Então, com isso eu já preguei na Santo Antônio, já preguei na Pio X, se não me engano, já preguei. E esse dia em especial, eu ia pregar naquela igreja que tem lá no meio da Avenida Santo Antônio. Tem uma igreja lá numa rotatória, e eu ia pregar nessa igreja. Mas acontece nessas missas que o padre também prega, e depois vem o pastor. Normalmente, eles já aprenderam a lidar com o pastor, porque o pastor gosta de falar por último, porque o que fica por último é o que conta, é o que as pessoas lembram. Então, sempre que eu falo, eu vou falar, mas eu falo por último, deixa eu por último. Não tem problema, né? Parece que ser último é sempre ser menos. Então, tá bom, você quer ser o último, vai ser o último. E o padre falou: ok, pode vir. Aí ele me convidou para estar lá na frente, onde eles chamam de altar, né? Vem aqui no altar, né? Eu falei: padre, você me desculpa, não vai rolar, eu não vou subir aí. Ele falou: por que não? Eu falei: porque eu vou fazer você passar vergonha, eu vou constranger você. Ele falou: por quê? Eu falei: porque vocês vão fazer o sinal da cruz, eu não vou fazer. Vocês vão fazer rezas que eu não vou fazer. Vocês vão repetir coisas que eu não vou repetir. Todo mundo vai ver isso, padre. E o que vai acontecer? Você vai ficar constrangido, porque eu não estou fazendo as coisas que você faz. E como se eu fosse uma pessoa lá que vai estar confrontando a sua autoridade lá dentro da sua igreja. E eu não quero isso. Então deixa eu sentadinho, quietinho, na hora de falar, o senhor me chama, eu vou lá, subo lá e falo. Aí ele falou: beleza, está feito, fechou. E fiquei eu lá embaixo. E lá subiu o padre, com a sua toga, com a sua estola sacerdotal, né, todo pomposo, e foi pregar. Qual o texto que ele abriu? Esse texto. Eu falei: Jesus, o que ele vai pregar hoje? Será que ele vai pregar o que eu já ouvi alguns padres pregarem antes do pastor? Que Jesus só fez porque Maria pediu para ele fazer, então que a gente tem que pedir para Maria, para que Maria peça para Jesus, para que Jesus faça? Será que é isso que ele vai falar? Pasmem, não foi isso que o padre falou. Eu quase convidei ele para ser pastor nessa igreja. O padre era bom de teologia e bom de Bíblia, ele conhecia realmente. Porque tem uns padres que não tem o dom da oratória, né? Eles têm dificuldade, alguns pastores também, né? Mas normalmente mais os padres têm dificuldade com oratória. E esse padre começou a falar, e ele falou algo tremendo. Não é bem o texto, mas ele falou algo tremendo. Ele disse assim: reparem no versículo de número 5. Reparem aí para vocês verem. Ele falou para eles: reparem no versículo de número 5. O que diz lá? Maria disse: a sua mãe disse àqueles que servem: façam tudo o que ele mandar. E ele então disse. Quando Maria disse isso, ela apontou para Jesus: é ele quem manda. É ele a quem vocês devem servir. O meu tempo de mãe acabou, agora ele vai assumir o lugar dele. Ele é Deus, sirvam a ele, e o que ele mandar é o que vocês devem fazer. Eu falei: não estou acreditando nisso. Jesus, que levantada de bola, essa tem que chutar daquele voleio assim, né? Pá! Falei: Jesus, que maravilha. E foi uma bênção aquela noite, ver aquela igreja ficar em pé, aquele povo na igreja ficar em pé e orar, entregando a vida para Jesus.
Ah, pastor, mas o senhor acredita que isso tem algum resultado? Isso já não é da minha conta. Eu falo, quem faz a palavra produzir frutos é o Senhor. Nunca tente controlar os resultados. Leva as talhas, leva a água, quem faz o milagre é Ele. Depois simplesmente leve para os outros experimentar. E foi maravilhosa aquela noite. Para mim foi um milagre que aconteceu ali. Então, ele falou para todos aqueles fiéis da igreja católica ali naquele lugar, que Maria não era a pessoa a ser invocada. E irmãos, nós temos, como povo evangélico, feito tantas bobagens. Eu falo em geral. A gente perdeu um pouco o sentido da palavra de Deus. A gente perdeu um pouco o verdadeiro centro da palavra de Deus. Aquilo que Deus na sua palavra quer de nós. Nós estamos cheios de rituais, nos enchemos de coisas, estamos trazendo para dentro das igrejas símbolos que não são cristãos, símbolos judaicos que já passaram, que eram sombra das coisas que haveriam de vir, e a igreja está se enchendo de situações e de coisas acontecendo, e os crentes estão deixando a melhor parte de lado. A melhor parte está sendo esquecida. Sabe qual que é a melhor parte? Não é o vinho, não é a água transformada em vinho. A melhor parte não é a presença dos discípulos, nem a presença de Maria. A melhor parte não é nem Jesus estar ali, o filho de Maria estar ali. A melhor parte é o relacionamento com Deus. É poder ouvir de Jesus, faça isso, e você faz, e o milagre acontece. Os milagres, irmãos, estão acontecendo. Nós tivemos recentemente aqui um milagre mais expoente que nós celebramos, que foi a cura da irmã Maria Helena. Foi um milagre que nós celebramos na igreja. Mas outros milagres aconteceram. E tem milagres que não são exatamente como este, né? Tem milagres diversos. Deus pode fazer milagres que nos assustam. Então não vem ao caso aqui, eu não vou ficar contando aqui milagres e milagres que já foram realizados pelo Senhor dentro da nossa igreja, mas tem milagres que são assustadores, porque todo milagre, preste atenção nisso, todo milagre pressupõe o caos. Para haver um milagre é preciso haver uma situação de impossibilidade humana. Porque somente quando não há possibilidade, quando falta o recurso humano, é que aquilo que acontece se chama milagre. Então é quando, por exemplo, alguém está cego. A medicina não consegue fazer ele enxergar. E o cristão vai lá e ora em nome de Jesus e ele volta a ver. Isso é milagre, isso não é cura. Aquele olho não estava doente, aquele olho estava simplesmente morto. É como alguém que já não tem mais as suas cartilagens no joelho, por exemplo, e um cristão vai lá e ora em nome de Jesus, e simplesmente a pessoa recebe a cartilagem. Não tem como fazer cartilagem nova, irmãos. Não existe como, é impossível uma cartilagem voltar a existir num lugar que ela desapareceu, e simplesmente aparece. Um braço crescer, uma perna crescer, uma ressurreição é um milagre. Uma pessoa estar morta e um cristão chega ali e ora, e simplesmente aquele que era defunto já está vivo. Ele ressuscitou. Isso é um milagre. Mas se você percebeu em tudo que eu falei, todas essas coisas, elas têm antes o caos. O que é? Aquele vazio, aquela situação de impossibilidade. Então todas as vezes que nós estamos pedindo um milagre,
nós estamos pedindo para ter algo impossível de ser realizado. Percebe? Percebe como as coisas são, às vezes, diferentes do que aquilo que a gente pensa? Que a gente pensa às vezes em milagre como uma bênção. Uma bênção é uma bênção. Um milagre é uma bênção diferenciada. É uma bênção com plus, é uma mega bênção. É uma bençona, se a gente pode dizer assim, né? Eu estou aqui inventando um jeito de explicar o que é um milagre para você, de onde podem acontecer milagres. Mas os milagres acontecem. E eles estão à nossa disposição. Os milagres não cessaram. Os milagres estão acontecendo. Mas acontecem sempre dentro da impossibilidade humana. E aqui nós podemos ver algumas circunstâncias em que o milagre acontece. E eu queria que você olhasse para o texto comigo para ver essas circunstâncias, porque às vezes a gente ora e não acontece milagre nenhum. Às vezes a gente pede, nada acontece. Por quê? Então vamos ver neste milagre algumas circunstâncias que são importantes, que quando a gente deseja um milagre na nossa vida, quando a gente espera por um milagre na nossa vida, a gente veja que estas circunstâncias, pelo menos estas, existem. Amém? Vamos olhar então a primeira circunstância, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui eu volto a falar um pouquinho da impossibilidade. É quando os recursos humanos acabam. Esta é uma circunstância propícia para um milagre. Quando você não tem mais como dar jeito naquilo. É um câncer, é um problema cardíaco, é um problema no trabalho, uma empresa quebrada, a iminência de uma demissão ou até uma demissão já declarada. Como que vai ser da minha vida? Agora não tenho mais emprego, não tenho mais como sustentar a minha família. É um casamento destruído? É um divórcio já assinado? Como que vamos restaurar essa família depois de tudo que aconteceu? É uma vida estragada, jogada no lixo. É uma vida que perdeu o time do acontecimento. Aquele homem, aquela mulher que foi deixando, um adolescente que foi transgressor, né? Ficou empurrando a vida com a barriga, ficou levando as coisas, e ele já não é mais adolescente, agora ele é jovem, ele já não é mais jovem, agora ele já está na meia-idade, e ele olha para si mesmo e para o tempo, e ele diz: que é que eu fiz com a minha vida? Para eu ter uma sobrevida que seja maravilhosa, eu preciso de um milagre. Às vezes é uma situação emocional, às vezes é uma situação até espiritual. Eu preciso de um milagre. E os milagres acontecem quando o homem não controla mais as coisas. Quando acabaram-se os recursos humanos. Eles se acabaram, findaram, não tem mais onde eu me apegar. Agora, só Deus para fazer. E por que Deus permite que as coisas sejam assim? Por causa da segunda circunstância. Do verso 1 ao verso 3, a gente vai vendo que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e Pedro, Tiago, João, e vamos falando os nomes dos discípulos, todos haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus pôde fazer alguma coisa? Não. Os discípulos puderam fazer? Não. Eu quero que vocês aqui, depois vocês vão perceber no texto, que os discípulos nem crentes eles eram. Porque a gente tem uma visão idealizada dos discípulos, né? De que eles eram assim, porque a gente vê os quadros, né? Pintados aí com discípulos com auréola na cabeça. A gente pensa que eles eram pessoas que já nasceram meio como Jesus, já nasceram
assim com uma aura, né, de santidade e tal. Eles não eram nem crentes, eles só haviam sido chamados por Jesus para serem seguidores, e eles seguiram a Jesus, e agora eles estão em Caná da Galileia, andando atrás do mestre, e chegam ali, são convidados para o casamento. Jesus está começando o seu ministério, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, eles não tinham visto Jesus fazer nada, eles só tinham visto o batismo de Jesus, mas nem o milagre tinha acontecido ainda. Então aqui nós vemos a segunda circunstância. Você não tem, a primeira, você não tem mais recursos, e a segunda, você não tem mais ninguém a não ser Jesus. Porque, irmãos, eu fico muito triste quando alguém me chama para orar por uma pessoa, e na sequência do convite para ir orar, me diz assim: olha, pastor, vamos lá orar? A pessoa está com problema, está entre a vida e a morte, mas tem uma coisa: a família e a pessoa não aceitam que falem de imagem. Eles estão lá fazendo novena, eles estão acendendo vela, eles estão fazendo rezas, eles estão lá invocando Santo Expedito, estão invocando sei lá quem, né? Sei lá, tem tanto santo que, né, eu evangélico ainda, eu que vou lembrar de tanto nome, não tem como. Então, eu fico pensando, não vai dar certo isso. Eles ainda têm para quem pedir. Eles ainda estão pedindo para Maria, eles ainda estão pedindo para Pedro, eles ainda estão pedindo para João, eles ainda estão pedindo para Paulo, estão pedindo, sei lá para que santo que eles estão pedindo, que eles acham que canonizados e tudo mais. Quando não tinha mais ninguém para pedir, Maria olha para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E disse para os serviçais: façam o que ele mandar, porque ela já tinha levado uma dura, ela ficou quietinha, só disse para eles: façam o que ele mandar. Então, meus amados, a primeira circunstância é: você não tem mais recursos. Recurso que eu falo não é só financeiro, não. Você não tem mais onde se apegar, você não tem um padrinho para esquentar, né, o seu currículo. Você não tem posição social para entrar naquela situação. Você não tem dinheiro para pagar aquele médico. E mesmo que você tivesse, aquele médico não tem mais como fazer aquilo. E você chega numa situação que você fala: acabaram-se os meus recursos. Mas a segunda circunstância é: acabaram-se as pessoas a quem eu poderia convidar, invocar. Não adianta ir no terreiro, não adianta ir no centro espírita. Alguns, inclusive, quando chegam aqui, já chegam depois de passar por todos esses lugares. Aí eles falam assim: eu já fui para o terreiro, já deram passe em mim lá no centro espírita, já fui na igreja católica, já me benzi, já fui no Seixo Noyer, já fiz jorei na igreja messiânica, eu já fiz tudo, não deu certo, é a última tentativa que eu estou fazendo. Disseram para eu ir na igreja dos crentes, e é por isso que eu estou aqui. Ele tem ainda que descobrir que não é a igreja dos crentes, é a igreja do Deus dos crentes, e é o Deus dos crentes que faz o milagre. Então, quando a pessoa percebe isso, a situação se torna propícia para o milagre. Já não tem mais onde buscar, já não tem mais em quem buscar, agora só tem Jesus. Eu não consigo deixar de lembrar de uma situação que minha irmã viveu. Eu já contei aqui, alguns já ouviram, vão ouvir de novo, porque eu vou contar de novo. O pastor gosta de ser repetitivo. Na verdade a gente não gosta, é que a gente não tem muitas histórias para contar, então a gente fica repetindo as mesmas, tá? Brincadeira, não, é verdade mesmo. E a minha irmã, ela era dona de um supermercado ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, e tinha no bairro uma mulher espírita, muito espírita, criada no espiritismo, que não se aproximava dela, aquela pessoa assim que mantinha uma distância dela. Você vai ouvir de novo.
Seria bom parar de brincar dentro da igreja, que você está me irritando. E eu vou acabar me dirigindo diretamente a você. Irmãos, nós estamos na presença de Deus, não é para ficar brincando. Amém? Se você não está gostando de ficar aqui, vá embora. Se a palavra não fala ao teu coração, o pastor não é homem de Deus, vá embora. Não perturbe, em nome de Jesus, antes que eu te repreenda de forma particular. E a minha irmã estava ali, ela foi no cabeleireiro ali perto, e aquela mulher tinha ficado muito doente. E chegou uma pessoa, a cuidadora da mulher, chegou ali no salão de cabeleireiro e falou para minha irmã: Dona Grácia, a fulana de tal, que eu não sei o nome, perguntou se a senhora pode ir lá na casa dela. Ela disse: claro que eu posso. E foi na casa dela. E chegando lá, ela encontrou uma mulher extremamente debilitada, carcomida pelo câncer. E aquela mulher olhou para ela e falou: Dona Grácia, eu pedi para a senhora vir aqui porque eu ouvi falar de um Jesus segundo o Espiritismo, e esse Jesus não me completa mais, eu não estou mais satisfeita com isto. Eu queria que a senhora me contasse como é o teu Jesus. Fala para mim como é o teu Jesus. E a Grácia então começou a falar de Jesus para ela, expôs o plano da salvação e perguntou para ela se ela queria entregar a vida para Jesus, e ela falou que sim. Então a Grácia fez uma oração com ela, onde ela entregava a vida para Jesus, reconhecia Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando terminou aquilo, aquela mulher pediu por um milagre. Qual o milagre que você acha que ela pediu? Você que já conhece a história não pode falar. Quantos aqui já ouviram essa história? Levantem a mão. Quantos já ouviram? É a minoria? Eu achei que a maioria já tinha ouvido. É a minoria. Então vocês não podem dizer. Então só os outros que nunca tinham ouvido essa história. Qual o milagre que ela pediu? Estamos abertos a palpites. Olha, irmão, irmã, seria muito plausível que essa pessoa pedisse para ser curada do câncer, não é isso? Ela estava com câncer. Bom, então agora eu conheço esse Jesus, me cura do câncer. Mas ela fez o pedido mais estranho que podia ser feito. Ela pediu para estar com Jesus. Ela não pediu para Jesus estar com ela, ela pediu para ela estar com Jesus. Ela falou: essa vida, já vivi boa parte dela, não tem nada aqui que eu deseje. E o que você me contou agora é o que eu desejo. Então eu quero te pedir uma coisa, quero te perguntar uma coisa. Você poderia pedir para ele me levar embora? Ela falou: sim, poderia pedir, mas ele vai fazer o que ele quiser. Ela falou: então pede para ele me levar embora. E a Grácia então se sentou na cama dela, pegou ela no colo, tomou ela nos braços e começou a orar por ela, pedindo para Deus levá-la, dizendo: Deus, ela deseja ir embora, ela quer estar com o Senhor. E quando ela terminou, em nome de Jesus, amém, a cabeça da mulher pendeu e ela tinha partido para a presença de Deus. É um negócio meio cabuloso, né? Uma situação cabulosa, mas tremenda. Você já pensou nisso? Uma pessoa quer estar com Jesus e diz: Senhor, eu quero ir embora. E Jesus fala: então vem. E pronto. A capa fica aqui e a pessoa vai embora. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, isso é um milagre. Então muitas vezes nós queremos coisas da terra. E essa é a terceira circunstância que eu quero falar com você, que é muito importante sobre um milagre. Porque qual a motivação que vai no coração da pessoa quando ela pede alguma coisa? Essa mulher que eu acabei de contar, ela queria só uma coisa. Ela queria Jesus.
Ela descobriu um Jesus que ela nunca podia ter imaginado. E ela falou: esse Jesus eu quero, mas eu quero estar com Ele para sempre. Ela não desejou mais as coisas da terra. E muitas vezes nós vamos até Jesus pedir um milagre. Queremos, por exemplo, uma cura de uma enfermidade. E a pergunta é: para quê? Por que Deus te curaria? Para quê? Você serve para a glória dele? A tua vida serve para glorificá-lo? E todos nós aqui, um dia estaremos na encruzilhada. Eu digo encruzilhada porque é aquele momento que você tem que tomar uma decisão, é aquele momento em que a vida vai tomar um novo rumo. Você vem vindo e de repente você encontra a bifurcação, para lá ou para cá, a vida vai para algum lado. E muitas vezes você toma um lado para lá e aquele lado só tem alguns dias, e do outro lado tem muitos anos, ou do outro lado não tem mais nada. A gente nunca sabe o que tem ali na frente para nós. Mas a gente muitas vezes chega em momentos cruciais da nossa vida, em momentos de grandes decisões, nós pedimos para Jesus um milagre, só que o que está dentro do nosso coração só glorifica, só alegra a nós mesmos. E Jesus não compartilha disso. Irmãos, por que Jesus estaria preocupado com um ser tão pequeno, tão mesquinho como eu? Por que Jesus estaria preocupado entre bilhões de pessoas que estão na terra hoje? Por que Jesus se importaria comigo de ouvir uma oração minha? Para quê? Porque eu quero ter um carro novo? Porque eu quero me dar bem na vida? Porque eu quero chegar em tal situação, em tal graduação, em tal patamar, em tal expoente? Por que Jesus pararia tudo para olhar para mim, para me dar alguma coisa que só teria benefício, entre parênteses eu coloco isso, entre aspas, eu coloco isso, quer dizer, aparentemente só traria benefício para mim, para mais ninguém? Um pedido egoísta, um pedido carnal. Por que Jesus daria atenção para isso? Então, quando você olha para esse texto, você vê a terceira circunstância que propicia o milagre acontecer. Diz a palavra no verso 11: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim, com este milagre ele revelou o quê? A sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então o milagre, ele tem duas funções: a glória de Deus e a conversão. Os discípulos não criam em Jesus ainda, aqui eles creram em Jesus. Depois do milagre eles viram que não se tratava de um homem comum, de mais um mestre judeu. Esse tinha um poder de fazer coisas sobrenaturais. Eles vão ficar um pouquinho confusos ainda mais para frente, eles ainda vão ficar meio confusozinhos, porque assim, seria então, quem seria Jesus? Um profeta, como foi Eliseu, como foi Elias, que fizeram milagres também? Ele seria um profeta? Isso foi perguntado. Jesus perguntou até para eles mesmos: que dizem eles que eu sou? Quem dizem eles que eu sou? E disseram: uns dizem que o Senhor é o Elias que havia de vir, que o Senhor é um profeta. E vocês, quem vocês pensam que eu sou? E a resposta foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles tinham entendido. Então às vezes leva um tempinho para a gente entender. Deus tem que tratar com a gente, mas o milagre que Jesus faz tem compromisso com a glória dele e com a edificação da igreja, com a fé.
Deus não vai fazer milagres que não o glorifiquem. Ele fala: eu não dou a minha glória a ninguém. Deus não vai dividir a glória dele. Se você quer um milagre de Deus, você precisa entender que esse pedido tem que estar alinhado à glorificação do nome, única e exclusivamente do nome de Jesus. Não pode ser o nome do pastor, não pode ser o nome da igreja, não pode ser este ou aquele, única e exclusivamente o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele permanecerá para sempre e Ele é a fonte do milagre. Um homem pode realizar um milagre em nome de Jesus e ir para o inferno. Muitos vão dizer naquele dia que Jesus separar os bodes das ovelhas: em teu nome nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer: não conheço vocês, vocês praticaram iniquidade. Outros vão dizer: nós profetizamos em teu nome, nós operamos milagres em teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço vocês, porque vocês eram praticantes de iniquidade. É muito interessante, muito importante a gente entender isso. A glória de quem vai ser revelada? Muitas vezes a gente vai orar por uma pessoa e Deus não faz. Por quê? Porque aquele que está orando está no centro da situação. Ele se colocou numa posição onde ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado, e Deus não vai dar essa glória para ele. Então a pergunta que vem é: aquilo que você deseja é para a glória de Deus? Aquilo que você deseja glorifica ao Senhor? Aquilo que você deseja vai fazer com que pessoas creiam em Jesus? Porque, irmãos, nós pertencemos a uma igreja com uma visão missionária. E missionários são aqueles que estão em missão. Missão de quê? De fazer discípulos. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Alguns têm se perguntado, né, mas nós perdemos a visão missionária. Não, não perdemos a visão missionária, ao contrário. Antes a gente mandava alguns que queriam, agora nós queremos mandar todos. Nós queremos que todos os que aqui estão ganhem essa visão. Como que eu vou mandar? Pensem assim: como que o pastor vai mandar você para a China se você não prega o evangelho aqui no Brasil? Se você não tem o expediente de ser um líder de corda aqui em Marília, na sua terra, no lugar onde está tudo à sua disposição, você quer pregar onde? Você quer pregar em São Paulo, na capital? Mas você não prega nem em Marília, que você conhece, uma cidade muito mais fácil. Então nós queremos prepará-lo. Esse é o grande objetivo da visão 7, prepará-lo para que você esteja pronto para quando Deus te levar, porque Deus vai levar vocês. Muitos de vocês irão embora daqui, muitos já foram e não estão dando frutos porque não entenderam. Deus vai levar vocês para contar dele, porque em muitos lugares ninguém ouviu falar o que Deus já fez aqui dentro, e você sabe o que Deus já fez. E quando Deus te chamar, Ele pode te chamar assim: ei, Paulo, vou te mandar para Cuiabá. Será que Ele vai me chamar assim? Às vezes Ele chama assim: Paulo, passa lá no meu escritório. É o chefe falando: passa lá no meu escritório que eu preciso ter uma conversa com você. Aqui acabou o seu tempo. Nós temos uma vaga para você em Cuiabá. Você vai? Eu posso, o senhor me dá um tempo para pensar? Sim, você tem até depois do almoço. Aí o Paulo liga para a esposa dele: Beth, ora comigo, precisamos orar porque tem aqui uma decisão, a encruzilhada, lembra? Aquele momento,
tem uma decisão que eu tenho que tomar, porque acabou o emprego aqui. Se eu disser não para o chefe, estou na rua. Agora, se eu quero continuar me sustentando, eu tenho que ir embora para Cuiabá. Você vai ter que mudar comigo, é muito longe, não dá para ficar lá e você aqui. Vamos orar, ver se é isso que Deus quer? Vamos, e oramos. Aí vamos ligar para o pastor Paulo Berbel, lá da igreja. Pastor Paulo, está acontecendo assim, assim, ora com a gente, ora. Coloca no relógio de intercessão, para os irmãos tudo orar. Todos os irmãos estão tudo orando, tudo lá de joelhinho no chão. Senhor, tem misericórdia do Paulo e da Beth, porque agora tem uma decisão tão difícil para eles tomarem e tal. Às vezes Deus está te chamando para outro lugar. Aí você aqui, você era um líder de corda, um membro do corpo de Cristo aprovado, já aprendeu como ganhar vidas, já tem essa disposição íntima no coração, não precisa ninguém mandar, você já vai e faz. Aí então, Deus revela, vai para Cuiabá. Aí você pega as trouxinhas com a sua esposa Beth e vai para Cuiabá. Chega em Cuiabá, a empresa tem uma casa lá alugada para você, tem um lugar para você, você está com a casa lá e tal, e de repente você começa a conviver com as pessoas. A sua tendência é ir para a igreja mais perto da sua casa, sentar lá e na hora do louvor levantar as mãos. Nós entregamos tudo o que temos, acende a chama, glorifica o teu nome, Hosana, e vamos para casa trabalhar e tal. Aí você fala, não é isso que Deus tem para mim. Deus tem para mim uma missão. Se Deus me trouxe aqui, tem vidas aqui em Cuiabá que não conhecem a Cristo, eu preciso descobri-los. Então chamo minha esposa, olha, nós dois estamos orando aqui, Deus está aqui, vamos pedir um milagre? Qual milagre? Nós não tínhamos uma corda lá em Marília? Vamos estabelecer uma corda aqui. Já começou a corda, é nós dois, somos nós dois, vamos lá, vamos. E então eles começam a orar, estudar a palavra, e um dia ele está lá no trabalho, e o colega de trabalho está lá meio muxoxo, ele fala para o colega de trabalho, meu querido, o que está acontecendo com você? Ele fala, rapaz, estou com um problema em casa. Que problema você tem em casa? Eu estou com um problema com a minha esposa, assim, assim, assim. Ele fala, rapaz, olha, eu e minha esposa nos reunimos toda quarta-feira para orar, especialmente por todo mundo do nosso trabalho aqui, e eu oro por você. Toda quarta-feira nós estamos orando. Você não quer ir com a sua esposa lá? Porque eu creio que Deus pode fazer um milagre. Podemos até ir na sua casa nessa quarta-feira que vem. Pode ser? Pode ser. Aí você chega lá e chega com a palavra de Deus. E fala, olha, Jesus quando esteve aqui, ele disse, o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus chegou. Você quer o reino de Deus na sua casa, na sua vida? Eu quero. Então vamos orar. E aí começam os milagres. E aí eu não preciso de uma banda tocando lá na frente da igreja para eu adorar a Deus, porque a adoração está no meu coração. Eu não preciso de um pastor para falar para mim o que eu devo fazer, porque o pastor está no meu coração. É Jesus. Eu simplesmente tenho o expediente de ir e fazer aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque os milagres que Deus fez na minha vida tem que resultar em glória a Deus, tem que resultar em conversão de vidas. Você lembra o que Jesus falou lá em João 17? João continua escrevendo aqui, e no capítulo de número 17, ele diz, nisto o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Perceberam? Então nós não perdemos a visão missionária, nós só queremos que você saia mais treinado. Nós não queremos mais aquele missionário profissional, que a gente treina no seminário, envia e fica pagando ele, aí ele fica frustrado lá e volta. Não é esse missionário que queremos. Nós queremos esse missionário que vai, porque ele foi levado por Jesus, e Jesus o sustenta, e se ele precisa da igreja, a igreja o socorre, mas ele é sustentado por Jesus.
E ele não está atrás de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais, como diz o salmista. Ele sossegou a alma dele no peito de Jesus. Ele agora só tem um desejo: ser um missionário, ser um pregador da palavra de Deus. E ele vai fazer isso, porque isso glorifica o nome do Senhor. Ele vai fazer isso, porque isso gera fé no coração das pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É um milagre. É um milagre. Como que um texto bíblico transforma? Um texto de um livro transforma a vida de uma pessoa. Como que uma pessoa começa a ler um livro e é transformada? Transformada. Era bandido, não é mais. Era drogado e não é mais. Vivia na prostituição, não vive mais. Vivia na homossexualidade, não vive mais. Vivia na mentira da religião, não vive mais. Não aceita mais estar dentro de uma igreja por estar. É um milagre. Milagres acontecem. Amém? Quem vai realizar milagre aqui? Jesus. Através de quem? Das tuas mãos, das nossas mãos. Por isso ele disse lá em Marcos capítulo 16, abra lá comigo, Marcos capítulo 16, eu quero terminar com esse texto. Verso 15 diz assim, é uma ordem que ele está dando para os discípulos. Você lembra, os discípulos não criam. Viram o primeiro milagre de Jesus, passaram a crer. Viram outras situações, passaram a entender. Agora, Jesus está dando uma ordem a eles. Verso 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Veja bem que não é só os discípulos que os sinais acompanham eles. Quem crê será salvo, e estes sinais acompanharão estes salvos, estes crentes. Quais sinais são estes? Antes de ler isso, o que é um sinal? O que é um sinal? O que é um sinal? Oi? Dos milagres de Jesus, mas o que significa sinal? Oi? Uma prova? Você chega ali, por exemplo, você chega naquela rua ali, nesse cruzamento, e você quer virar para cá. Vamos considerar isso. Você quer virar para cá, mas você olha a placa, tem uma seta indicando para lá, com um círculo em volta. Isso é um sinal. Quem dirige sabe que sinal que é esse. Não está escrito toda a frase lá. Proibido virar à esquerda, direção única à direita, sentido único à direita. Não está escrito isso lá, só tem um sinal. E aquele sinal, ele diz todas estas coisas. Ele diz para você, ó, se você virar, você pode causar um acidente. Se você virar e a polícia te pegar, você vai receber uma multa. Não tem nada disso escrito lá, só tem o sinal. Então o sinal, ele é uma marca, ele é uma declaração, uma pequena declaração de algo muito maior. Ele é um símbolo de algo muito maior. Então o que você faz? Você já sabe, se você vai virar à direita, dá seta, né? Dizem que os marilhenses não dão seta. Então, vamos começar a mudar isso nessa igreja, né? Você dá a seta e
faz a conversão depois de olhar, ver se não vem ciclista, não vem motoqueiro pela sua direita, que eles cortam pela direita também, deveriam ultrapassar só pela esquerda, mas eles ultrapassam pela direita. Aí você vai fechar, o cara vai lá e se acidenta, e você fica com o ônus na sua mão depois. Então você olha pelo retrovisor, quer dizer, aquele sinal, ele falou tudo isso com você. Não foi uma simples conversão à direita, tem todo um contexto que aquele sinal indica, é uma indicação de algo maior, de um contexto maior. Então os sinais que Jesus deu para a gente fazer são simplesmente sinalizações, são simplesmente símbolos, são simplesmente registros de que algo maior existe. Então ele diz: e estes sinais acompanharão vocês, acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é o que? Um sinal. Sinal de quê? De que Jesus está com a gente, de que Jesus chegou naquele lugar, de que acabou o tempo dos demônios reinarem. Acabou, as trevas estão indo embora. Então esse sinal sai em nome de Jesus. Esta expulsão, essa libertação que é realizada, é sinal de uma coisa muito maior. Jesus está aqui e está reinando. Não é só esse sinal que Jesus falou que acompanhariam os crentes. Ele falou: eles também falarão novas línguas. Aqui tem a ver com línguas espirituais, com dom de línguas. Então quando um crente recebe o dom de línguas, quando ele ora em línguas, isso é só um sinal. Isto não é tudo. Isso é um sinal, mas é sinal de que algo maior acontece, de que o Espírito Santo está fazendo algo maior na vida daquela pessoa e na vida daquela igreja. E ele continua: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal nenhum. Aqui nós podemos tanto ver de forma literal, que muitas vezes a gente vai pegar em serpentes víboras mesmo, cobras físicas, mas também virtuais. Aqui está falando também de luta contra demônios, luta contra a ação demoníaca na vida das pessoas. Muitas vezes a gente vai tocar em coisas que poderiam nos envenenar, mas porque a gente está na missão do reino, porque a gente está agindo em nome de Jesus, essas coisas não têm poder sobre nós. Muitas vezes nós vamos beber coisas mortais, como Jesus falou de beber água viva, que era algo espiritual, não estava falando de beber, de entrar pela boca, estava falando de receber algo espiritual de Deus. Nós podemos também receber coisas espirituais da maldade, ouvir coisas que fazem mal para a alma da gente, coisas que nos envenenam, coisas que nos tiram da piedade, do caminho de piedade, coisas que são mortíferas. E ele está dizendo: se você estiver crendo em mim, isso não vai fazer dano nenhum a você, você vai ouvir, e isso simplesmente não te contaminará. E por fim ele diz: mais um sinal: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então os crentes vão orar, aqueles que creem vão orar, vão pôr a mão na cabeça das pessoas, e elas serão curadas. Mas qual é o contexto? É o contexto de estarmos sentados na igreja? É o contexto simplesmente da corda? Não, o contexto é um contexto missionário. Aquele contexto do milagre de Jesus em Caná da Galileia, está lá escrito: com este sinal, com este milagre, ele deu início ao seu ministério. Ele começou tudo lá. Jesus tinha todo um caminho missionário a seguir.
Ele não estava fazendo um milagre para mostrar que ele era poderoso. Ele estava levando a fé aos seus discípulos. Quando João Batista pergunta para Jesus, através dos discípulos de João Batista: és tu mesmo Cristo ou devemos esperar por outros? O que Jesus diz para eles? Fale para ele o que vocês têm visto. Fala para ele. Quando eles foram contar, aquilo satisfez o coração de João, eu creio nisso. Então nós vamos carregar sinais conosco. Os milagres acontecem, e acontecem na vida dos crentes e através da vida dos crentes. Não cessou, está acontecendo os milagres. Amém? Eu queria deixar essa palavra com você e queria te estimular, em primeiro lugar, a ser um crente no poder de Deus, na ação de Deus nas nossas vidas. Depois eu queria também te estimular, te desafiar, te animar a ir pregar, ser um manifestador de milagres, de um transformador de vidas, pelo poder do nome de Jesus, porque é no contexto missionário que as coisas acontecem. Por isso, abandone os recursos humanos. Você não precisa esperar que se esgotem os recursos humanos. Você não precisa esperar que não haja ninguém para você pedir favores. Simplesmente entenda que os recursos humanos não servem para nós. A vida espiritual está em outro patamar. A vida cristã está em outra esfera. Não é natural, é sobrenatural. E eu quero te estimular à fé, para que você seja um crente, não só naquilo que Jesus pode fazer na sua vida, mas através da sua vida. É maravilhoso as coisas que Jesus pode fazer, e em especial, irmãos, é maravilhoso o que Jesus faz, quando a gente também chega lá para orar, sem condições nenhuma, emocionais, às vezes até espirituais. A gente vai orar já orando lá dentro, vai orar pelo outro orando lá dentro: Senhor, tem misericórdia da minha vida, o Senhor sabe que eu não estou bem, o Senhor sabe que hoje é um dia ruim, o Senhor sabe que eu não estou preparado para nada, o Senhor sabe, olhando para mim, que eu não tenho dignidade nem de orar, quanto mais de orar por um milagre, mas eu vou fazer isto, por amor a essa pessoa, e por amor ao Senhor em primeiro lugar. Então você vai e impõe a mão e acontece o milagre. E aí você sai com a convicção: não fui eu que fiz isso, foi Jesus que fez. E você sai edificado dali. Você sai crente daquele lugar, porque Jesus continua realizando milagres. Irmão, de tudo que você ouviu, lembre-se, os milagres acontecem, é Jesus quem o realiza e quer realizar através da sua vida. Amém? Já oramos por milagres. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Eu queria pedir que vocês fizessem grupos aí de 4, 5, fizessem uma rodinha aí, né, um grupinho, e orassem uns pelos outros. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração para encerrarmos o nosso culto, mas orem uns pelos outros. Pode entrar, meu querido, vem aqui, esteja com a gente. Vamos lá, gente, se reúnam aí. Aqui, irmãos, aqui. Se reúnam aí. Vamos orar uns pelos outros. Deus está fazendo a obra. Ore, se você tem um pedido, faça o pedido rapidamente, porque daqui a pouco vai acabar o nosso tempo de oração. Deixa Deus fazer na sua vida.
Senhor Jesus, nós queremos te adorar e te louvar, porque tu és o Deus, um Deus vivo, o Deus vivo, o único e verdadeiro, a quem podemos recorrer no tempo de aflição, no tempo da angústia, no tempo da necessidade. E o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor se importa conosco. Por isso eu quero colocar esta igreja em tuas mãos, e todos aqueles que estão passando lutas, todos aqueles que estão precisando de um milagre, que o Senhor os atenda, que o Senhor tenha misericórdia destas vidas. Mas também quero pedir ao Senhor que o Senhor levante obreiros para a seara, obreiras para a seara, homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, que venham, Senhor, ser motivo de milagre, ser veículo de milagre, como representantes do Senhor na face da terra. Que daqui se levantem homens e mulheres que não tenham dúvidas do que devem fazer, porque pertencem e são de uma família missionária. Abençoa-os, Deus. Dá graça a cada coração que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Assente-se um pouquinho. Deixa eu dar só uma informação última para vocês. Dia 24 e 25 deste mês, nós temos um congresso importantíssimo, que eu faço questão que todos vocês estejam presentes, todos, sem exceção. É o Congresso 7, é o Congresso de Cordas, Estacas e Tendas, que acontecerá lá no Alves Hotel, começando no dia 24, e no dia 24 à noite, é um sábado à noite e um domingo de manhã. Então naquele domingo de manhã, nós não teremos celebração aqui, não teremos celebração lá nas chácaras, não teremos celebração em Pompeia, nem no Maracá. Nós teremos celebração única e exclusivamente lá no Alves Hotel, com todas as outras estacas. E eu queria convocar vocês para estarem presentes. Você pode fazer a sua inscrição, nós precisamos saber que você vai. Você pode fazer sua inscrição ali na frente. Não fique de fora. Os líderes de corda, por favor, estejam falando com os membros da corda. Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Quantos estiveram domingo passado aqui? Quem veio domingo passado? Levanta a mão. Isso. Obrigado. Quantos aqui estão frequentando corda? Você está frequentando uma corda? Levanta a mão. Levanta mais alto a mão, por favor. Muito bem. Eu queria pedir aos líderes de corda que falassem com seus liderados sobre isso, para nós podermos estar com a informação bem clara na nossa mente e podermos ir ao Congresso 7 e podemos desfrutar. Vai ter, como diz o nosso apóstolo Walter, promovi você, Walter. O nosso apóstolo Walter disse que, você sabe o que significa apóstolo, né? Apóstolo quer dizer enviado, aquele que é mandado para a missão, né? Jesus levantou 12 apóstolos e os enviou. É enviado, não é título não. Quando alguém é chamado de apóstolo é porque vai ter que ir, né? Como diz o Walter, lugar bacana, muito bom, aprazível, gente bacana. Vou estar com vocês lá, né? Vocês vão estar comigo, vão estar entre gente bacana. Um pregador que vai de forma especial estar com a gente. Ele vem de Minas Gerais, está aqui, ó, o cartaz. Eu só estava querendo ver se vocês estavam enxergando ou não. Então, missão através do poder do Espírito Santo, no Alves Hotel, dia 24 e 25, com o pastor Rodrigo Leone, da Igreja Batista Central de Itabira, Minas Gerais. Olha lá, ó, informação, você tem crianças, só vão para dentro do congresso, lá no Alves Hotel, crianças com menos de 4 anos. Crianças, volta aquele outro lá, irmão. É isso.
Isso, esse aí. Crianças acima de 4 anos, de 4 a 10 anos, vão estar lá na nossa estaca centro, que é ali um quarteirão, 2 quarteirões antes, 2 quadras antes, e vão estar ali sem pagar nada. Você deixa o teu filho lá, eles vão ser cuidados, vão receber a palavra de Deus lá. Passa o outro do teen. Isso, do grupo de adolescentes. Então, os adolescentes também, até 16 anos, vão estar nas salas do hotel, no próprio hotel, também não pagam nada, ok? De 16 anos para baixo, é café com leite, não paga nada, tá? Pode ir de boa, que não paga nada. Os outros vão pagar. É um preço irrisório, é um valor irrisório, muito baixo. É só para a gente manter realmente o congresso. Para a gente fazer o congresso, não sobra dinheiro, irmãos, porque esse congresso não é da Zona Sul, esse congresso é da Igreja Evangélica das Nações. Então, nós não estamos fazendo para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente vai em congressos por aí, a gente paga R$1.000, R$1.500, né? É sempre congressos muito caros. O nosso congresso, quanto que está o congresso? R$15 mil, né? Olha lá, ó. R$15. É caro, irmãos? Não é. Isso aqui você vai estar ajudando a manter a estrutura e a logística do congresso. Tá ok? É só isso só. E se você não for por causa de R$15, vem falar com a gente. Porque nós não queremos que você fique de fora. Talvez, R$15 para o senhor, pastor, é uma coisa. R$15 para mim é outra. Legal. Vamos ver se a gente consegue ajustar para você ir. Eu não gostaria que você ficasse de fora do nosso congresso. Então, vamos todos para lá. Crianças, adolescentes e adultos. Vamos todos para lá. E vai ser uma grande bênção. Amém? Olha, também vai estar acontecendo aqui em outubro. Vai estar acontecendo o Congresso Mulheres de Honra. Vai estar acontecendo também. A partir da outra semana nós vamos estar falando. Se você quiser adquirir já o seu convite, fala com quem, pastor Lívio? Você vai falar com a minha esposa quando ela vier no culto. Hoje ela não veio. Então você vai falar com ela, você procura ela. Por enquanto, depois do Congresso 7, a gente vai estar articulando isso melhor. Mas quem comprar no primeiro lote vai comprar com R$5, se não me engano, de desconto, o convite. Mas é para as mulheres, chama-se Extrair Virtude, vai estar a preletora Márcia Rezende, e eu acho que a cantora se chama Lu Alone, vai também estar aqui. Tá ok? Nós temos um congresso de casais também em outubro, não vou falar dele agora, mas é um congresso muito legal que vai estar acontecendo. E alguns de vocês já foram abordados para ir neste congresso. Quem aqui ainda não foi abordado? Porque assim, nós temos agentes fazendo isso. Quem não foi abordado? Ninguém falou para mim nada de congresso de casais em outubro. Ninguém veio falar para mim de convite de congresso de casais. Quem não foi abordado? Levanta a mão. Todos já foram abordados? Todos os casais? Todos os casais já foram abordados aqui? Sério? Não, o Congresso 7 é agora esse mês. Eu estou falando do Congresso de Casais em outubro. Em outubro. Então tem uns agentes vendendo convites para o Congresso de Casais, estão abordando algumas pessoas. Tem algum casal aqui que não foi abordado ainda? Ninguém falou com você? Levanta a mão. Não é que você tem que ir, se levantar a mão tem que ir. Só para a gente ter uma ideia. Quantos aqui foram abordados? Levanta a mão. Quantos já foram abordados? Fica com a mão levantada um pouco. Pastor Wilson, ninguém te abordou? Legal. Beleza. Narciso, ninguém abordou você? Não? Tá bom. Muito bem, irmãos. Vamos ficar em pé? Nós vamos para casa. Que o nome do Senhor seja glorificado, amados.
Dá um abraço no teu irmão, abençoa a vida dele, tenha uma ótima semana e que milagres aconteçam na sua vida.